Olá, pessoal dos quintos períodos do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Vamos então dar continuidade falando do tema uso capião e agora falando especificamente dos dois prazos que existem de 5 anos no Código Civil. Bem, turma, o que acontece é o seguinte, existe uma confusão nos artigos 1239 e 1240, apesar de um estar falando de imóvel na zona rural e outro está falando de imóvel na zona urbana, é porque esses dois artigos, quando eles foram dispostos no Código Civil, o legislador ele colocou a obrigatoriedade de não ser proprietário de imóvel urbano e rural no enunciado dos artigos de uma forma bastante distinta. O 1239 começa com a seguinte disposição: aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano. Então, lá no 1239, ele começa a já colocar essa condição como a primeira coisa para que alguém possua, um terreno na área rural, desde que não seja superior aos 50 hectares. Já no 1240, o legislador preferiu começar com um texto um pouco diferente. Ele começa assim: aquele que possuir como sua a área urbana, ou seja, ele está chamando primeiramente a pessoa dizendo que ela está possuindo a área urbana, certo? E ele deixa para a parte final da disposição do artigo, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então eu peço a vocês muita atenção, que seja para o imóvel urbano, seja para o imóvel rural, em ambos os casos é condício sine qua non, é um pré-requisito, que aquele que está pleiteando esse uso capião de 5 anos não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tomar muito cuidado, especialmente quando está sendo feita uma questão, uma avaliação em que é possível fazer uma rápida consulta ao código, e pelo fato do legislador ter disposto no texto jurídico essas condições em momentos diferentes, existe uma falsa sensação muitas vezes de quem está lendo, começa a ler o artigo 1239 já no início do texto, fala assim, repetindo aqui o artigo 1239, aquele que não sendo proprietário. Então a pessoa pensa assim, olha, por um imóvel rural não pode ser. No urbano, como é que é o urbano? Ele começa a ler o artigo e fala, aquele que possuir, e esquece de ler até o artigo até o final, ou dar uma leitura muito dinâmica, e esquece de ver a parte que também é pré-requisito que não seja proprietário de um imóvel urbano ou rural. É uma condição absoluta, tá? No caso do 1239, que se aplica a fazer a uso capião do imóvel rural, lembrar então que esse imóvel tem que estar localizado fora daquilo que a gente diz como perímetro urbano, que ele tem que transformar aquilo como área produtiva, por seu trabalho ou por sua família. Não adianta um terceiro estar produzindo num terreno que eu quero fazer uso capião. A atividade produtiva tem que ser feita por mim ou por minha família, certo? E o outro pré-requisito desta área rural é que tem que morar nela, correto, pessoal? Ele tem que dar o caráter produtivo e ao mesmo tempo ele tem que morar nela, correto? Essas duas condições estão atreladas. Ele tem que tornar produtivo e ali tem que servir como moradia. E no caso da uso capião, já aí ocorrendo dentro do perímetro urbano de 5 anos, se a gente for ler, o legislador não cita o caráter produtivo. Ele cita somente o caráter de moradia. Então, uma eventual pergunta que se um aluno vier a fazer assim, como já ocorreu
Professor, então se eu tenho um terreno que está localizado dentro do perímetro urbano, eu quero fazer o uso capião dele. Eu não moro lá, eu faço daquilo uma área produtiva, eu faço uma horta urbana, por exemplo. Professor, eu farei jus a fazer o uso capião? A resposta é, infelizmente, você vai fazer o uso capião, mas não pode ser por esse prazo de 5 anos, vai ter que ser pelo prazo de 10 anos, lá da uso capião, né, do artigo 1238 em seu parágrafo. Por quê? Porque para fazer o uso capião de 5 anos num terreno em perímetro urbano, não é caráter produtivo, tem que ser moradia. Correto, pessoal? Então, não caberia aí fazer uma área como se fosse uma horta urbana. Obrigado, pessoal. E no próximo vídeo tratarei, então, do artigo 1240-A, que fala do uso capião entre os cônjuges ou companheiros. Obrigado.